E aí, você já se perguntou se existem maneiras práticas para melhorar o seu café coado? Eu sou o Menino do Café e se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te dar algumas dicas bem práticas e fáceis para você melhorar o seu café coado. Eu resolvi gravar esse conteúdo aqui para vocês porque, sem dúvida, essa é uma das perguntas que as pessoas mais costumam fazer. Sobre como melhorar o café coado. Isso porque, normalmente, quem começa a entrar nesse mundo dos cafés e começa a sentir o desejo de experimentar bons cafés e de qualidade e costuma começar em casa. E é na cozinha da nossa casa que a gente costuma começar nesse hobby maravilhoso. E o primeiro passo que a gente costuma dar é o café coado. A gente vai tentando melhorar ele, vai comprando cafés melhores, tentando métodos mais aprimorados, mais testados, métodos mais eficientes para extrair um café com maior qualidade. E é assim que muitas pessoas começam nesse hobby. Pessoal, tem uma coisa que é muito importante a gente falar antes de começar dessas dicas sobre como melhorar o nosso café coado. Tem uma coisa que eu falo muito, e se você costuma assistir os meus vídeos, você já deve ter me ouvido falar isso. O que deixa o café ruim não é um fator em específico. O que vai fazer o seu café ter qualidade e o que vai te levar a conseguir extrair um bom café aí na sua casa mesmo, são um conjunto de fatores trabalhando em harmonia. Muitas pessoas ficam esperando um santo grau para fazer um café gostoso. Como, por exemplo, compram uma marca de café X e acham que o seu café vai ficar perfeito, porque aquele é o café mais recomendado, aquele é o café mais premiado, aquele é o café que tem uma nota mais elevada. Mas não é bem assim. Outras pessoas acham, eu encontrei a temperatura certa. Essa é a temperatura que o barista tal usa, então agora o meu café vai ficar bom. E não funciona. Por quê? Porque o que vai fazer o seu café ficar bom de fato, e eu não estou falando para você que quer fazer um café mega profissional numa cafeteria, mas para você que quer extrair um café de qualidade aí na sua casa mesmo. Para você extrair um bom café, o que vai te dar esse resultado são um conjunto de fatores trabalhando em harmonia. E eu vou citar aqui alguns desses fatores que com certeza podem te ajudar. E se você aplicar eles da maneira correta, é bem provável que você consiga extrair um café de qualidade. Pessoal, acho que a primeira coisa a se falar é água. O café basicamente é café e água, certo? Então, o primeiro é muito importante que você encontre a temperatura ideal para o seu café. Eu não vou me prender muito nessa questão da água porque eu já tenho um vídeo falando sobre isso e eu vou deixar esse link aqui na descrição. Mas é importante que você encontre a temperatura ideal para o seu café. Como eu mencionei nesse meu vídeo onde eu falo a respeito da temperatura da água, é uma coisa que varia muito, uma coisa que depende muito do café que você está usando, do seu tempo de infusão, depende da região onde você se encontra, porque dependendo da região ou do país que você se encontra aí assistindo esse vídeo, a temperatura de ebulição da sua água pode ser diferente, então existe uma série de variáveis. Mas é muito importante que você encontre a temperatura ideal para o seu café. Com certeza esse é um dos principais fatores, porque o café, a temperatura da água quanto mais elevada, mais o seu café vai ser extraído. E quanto mais baixa tiver a temperatura da água, menos você vai conseguir extrair as propriedades desejáveis do seu café. Então é muito importante que você encontre um meio termo, onde você consiga extrair apenas aquilo que é desejável do seu café. Que não fique faltando nada e que nem tenha nada em excesso. E nem comece a vir aquele gostinho de queimado que ninguém gosta. Ou mais, aquele café extremamente forte, extremamente intenso, e onde as notas dele estão tão intensas que fica uma bagunça e acaba ficando desagradável pra gente que tá tomando. Mas, continuando, a segunda dica que eu dou pra você que quer melhorar o seu coado, acho que isso é básico, né, mas é ter um café de qualidade, pessoal. Você precisa ter um café bom. Lembrando, você consegue extrair um bom café com marcas inferiores, mas com certeza esse é um dos passos mais fáceis, é um dos fatores mais fáceis e mais práticos. Porque você não vai ter que perder tempo, por exemplo, a água, você vai ter que dar uma testada na temperatura X, na temperatura Y, na temperatura Z, até você encontrar a temperatura ideal para você e o café que você está utilizando aí, se você não tiver muita experiência, né? Já o café não tem muito mistério, o simples fato de você mudar para um café melhor já vai melhorar a qualidade do seu café. Então é por isso que eu digo que é um dos fatores mais fáceis e mais controláveis, é mais fácil de você controlar. Então, fica aí a segunda dica, escolha um café de qualidade. Eu recomendo cafés gourmets e cafés de categoria especial. Eu também já tenho um vídeo falando sobre isso e eu vou deixar aqui na descrição também se você tiver curiosidade de saber a diferença entre os tipos de café. Mas, continuando, a terceira dica que eu te dou é, pessoal, proporção água e café.
Muitas pessoas costumam usar uma proporção já pré-definida, certo? Mas é muito importante que você tenha em mente que se você está usando uma proporção pré-definida e o seu café não está ficando bom, tem algo de errado. E o que eu costumo sempre dizer também, o café bom é aquele café que a gente gosta de tomar. É o café que as nossas visitas gostam e apreciam. É o café que a gente consegue fazer com facilidade, sem muita... tem uma expressão que a gente usa aqui na minha região que é sem muita firula. Então é um café que você consegue fazer de maneira prática, fácil e todo mundo gosta. Claro que a gente tem cafés mais avançados, mais, digamos assim, profissionais. Inclusive eu tenho até alguns vídeos aqui onde eu ensino a fazer cafés de nível mais avançado, alguns deles em apenas 1 minuto. Mas esse não é o caso aqui. A gente está falando do café puro, do café pretinho, né, como a gente costuma chamar. Isso que ele quer só água e café mesmo. Então se você quer fazer um café realmente de qualidade, um café coado de qualidade, uma coisa que você precisa aperfeiçoar é a questão da proporção água e café. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, você não tem um grão muito bom, você não tem um café muito bom. Então, uma coisa que vai te ajudar muito é melhorar essa questão da proporção. Porque às vezes você tem um café que a qualidade dele não é muito boa. Como eu falei anteriormente, dá para extrair um bom café? Dá. Mas você vai ter que ter um certo jogo de cintura ali. Por exemplo, você está com um café onde a torra dele foi muito elevada, onde é um café assim que já está aquele gostinho de queimado, já está muito intenso. Você vai ter que diminuir a proporção de café e aumentar a proporção de água com a intenção de suavizar e diminuir a intensidade de certas notas do seu café. Lembrando que talvez seja um café que não vai ficar muito bom, mas é um café que já vai ficar tomável, certo? Então, é uma coisa que é muito importante e com certeza, se você levar em consideração, vai melhorar o seu café. Lembrando, alguns cafés não precisam disso. A gente tem ali aquelas medidas pré-definidas, né, que alguns baristas costumam utilizar. Então, alguns cafés já são muito bons, então você não vai precisar lidar com essa questão de proporção e água. Isso a gente costuma utilizar mais quando a gente está utilizando cafés mais inferiores. Mas continuando, a próxima dica que eu te dou para você melhorar o seu café coado aí na sua casa mesmo. Olha só, isso é provavelmente uma coisa que eu não iria falar aqui, mas é uma coisa que vai te ajudar, então eu resolvi falar. A questão da pré-infusão. Ela vai, se você fizer uma pré-infusão no seu café coado, um método que já começou a ser utilizado por diversos baristas e tem sido utilizado por muitas pessoas em casa, não tem nenhum monstro de 7 cabeças, é uma coisa muito simples. Você só vai fazer um contato inicial entre o café e a água, você só vai umedecer ali o pó e aí depois desse contato inicial você vai fazer a infusão normal, que seria o despejo da água no seu café. Isso vai ajudar a extrair melhor as propriedades do seu café. O tempo de infusão, ele é sem dúvidas muito importante e se você dominar a questão do tempo de infusão, vai melhorar muito o seu café. O tempo de infusão, em outras palavras, seria o tempo de contato entre a água e o café. Às vezes, é interessante que você não deixe o café ficar muito tempo em contato com a água, dependendo do café que você estiver utilizando. Em outros casos, é bom que ele não fique muito tempo. Então, tem cafés que não é interessante você fazer a pré-infusão, é interessante você só coar ele ali direto. E vão haver cafés que é muito bom e recomendado que você realize esse método aí de pré-infusão. Lembrando, quanto maior o tempo de contato com o café com a água, mais propriedades e notas vão ser extraídas do seu café. Quanto menor esse tempo de contato, mais suave, mais fraquinho vai ficar o seu café. Outra coisa que com certeza vai melhorar muito a qualidade do seu café é a maneira como você armazena ele. Eu já tenho um vídeo aqui também falando sobre isso, então não vou me perder muito. Mas é importante que você tenha muito cuidado com como você armazena esse café e também o tempo que ele fica armazenado. Se você estiver utilizando um café em pó, lembre-se que o tempo dele já não é mais assim tão grande, né? Não é um tempo assim tão amplo. O tempo de validade efetiva dele. Por que eu digo validade efetiva? Porque eu costumo dizer que o café ele vai ter uma validade nominal e uma validade efetiva. A validade nominal é aquela que está ali no rótulo e você pode usar ele pelo tempo que você desejar. Até aquela validade, claro, né? Mas a gente também tem a validade efetiva. A validade efetiva é a validade onde você vai ter preservada a qualidade do seu café. Ou seja, digamos que o seu café vai vencer, sei lá, daqui a 1 ano, daqui a 8 meses, enfim. Mas ele vai, depois provavelmente do 2º mês, ele já não vai mais te oferecer a mesma qualidade. É por isso que eu digo que depois de aberto, é importante que você tenha muito cuidado com a maneira como você está armazenando ele e também o tempo que ele vai ficar armazenado. Independente, você pode utilizar o melhor método, pode ficar dentro do melhor pote, do melhor recipiente, com a melhor tecnologia, mas
Pessoal, depois que o café entra em contato com o oxigênio, infelizmente, o tempo de vida dele começa a contar. E o que leva a gente à próxima dica, café em grãos. Eu também já tenho um vídeo falando sobre isso, não vou me prender muito, mas o que é importante você saber sobre o café em grãos? Ele vai manter o frescor do seu café, vai manter a essência e a genuinidade dos sabores e notas deles. Então é muito importante que você utilize café em grãos. Algumas pessoas costumam ter um certo receio por conta do custo. Costumam achar que às vezes é um pouquinho mais elevado o custo dele em grãos, vai ter que fazer aquela aquisição do moedor, mas nesse vídeo que eu vou deixar aqui para você dar uma olhada, eu menciono que talvez, acaba dependendo do quanto você toma café, às vezes pode sair até mais em conta você trabalhar com café em grãos, mesmo que você tenha que comprar um moedor. A longo prazo você pode acabar economizando mais. E sem falar que você vai ter uma qualidade aí sem igual, pessoal. Essa é uma das melhores dicas, sem dúvidas, porque é uma das coisas que, assim como a gente falou anteriormente da marca do café, o simples fato de você estar utilizando um café em grãos e moer ele na hora que você vai fazer, é um dos fatores mais controláveis também, porque você não vai precisar ficar muito tempo aprendendo, testando, aprimorando, não. É só você comprar em grãos e moer ali a quantidade na hora. Isso já vai melhorar muito a qualidade do seu café. Você vai sentir mais aromas, mais sabores e você vai ter um café mais harmônico. Quando eu digo harmônico, harmonia entre as três notas principais, que é a acidez, doçura e amargor. Vai ter um café mais harmônico e, sem dúvidas, consequentemente, um café mais saboroso para você estar experimentando aí. Depois disso, pessoal, a gente passa para as dicas mais simples, aquelas que não vão afetar tanto o sabor do seu café. Mas como eu falei, quando elas combinadas a um conjunto de fatores, como os que eu mencionei aqui anteriormente, sem dúvida elas vão melhorar a qualidade dele e vão te oportunizar uma experiência muito mais elevada com o seu café. E vão te auxiliar aí a fazer um café de qualidade, no nível elevado, na sua casa. E eu estou falando da temperatura dos recipientes. Primeiro, é muito importante, antes de você coar seu café, você escaldar, você primeiro despejar um pouco de água fervente no recipiente onde ele vai ser coado e também no filtro. Se você estiver utilizando filtro de pano ou filtro de papel, independente de qual você estiver utilizando, é muito importante você escaldar ele, você jogar água fervente. Por quê? Porque no caso do filtro de papel ele libera toxinas e, além de fazer mal, interfere no sabor do seu café. No caso do filtro de pano, acho que é um pouquinho óbvio, né, pessoal? Você vê ali pela cor que ainda tem coisas do café anterior que você fez. Então é muito importante que você faça isso. Segundo, tem muita gente que fala quando o recipiente está frio e você está coando ali o café nele, o café fica ruim, ele deixa o café ruim. Não é que necessariamente ele deixa o café ruim, é que esse choque térmico ele vai alterar o sabor do café. Por que ele altera o sabor do café? Porque o café ele tem temperaturas e temperaturas certas. Pessoal, imagina uma reta. O café ele tem uma temperatura ideal, tanto na extremidade do quente quanto na extremidade do gelado. E qualquer coisa que fique entre esses dois extremos vai gerar um prejuízo para o seu café. É por isso que às vezes você toma ali o primeiro gole do seu café, às vezes você não sente muita coisa porque ele está muito quente, você toma o segundo, terceiro gole, tá perfeito. Mas aí você vai tomando, e aí quando você chega ali na metade, um terço da xícara, quando ele já está meio frio, você já começa a achar ele amargo, você já começa a achar ele mais ruim. Por quê? Porque ele começou a sair daquela temperatura ideal dele. Ele tem que estar bem quente o café. Claro, uma temperatura que você não vai se queimar, mas também uma temperatura que ele esteja ainda quente, certo? O café ele tem essa temperatura ideal e é muito importante que você respeite ela. Claro, não vai ser uma temperatura ali que você vai se queimar, mas é uma temperatura onde o calor dele ainda é preservado e você consegue degustar ele com tranquilidade. Uma dica que eu te dou, se o café estiver muito quente, deixa ele passar entre os dentes e evita o contato com a ponta da língua. Isso, claro, só no primeiro ou no segundo gole, porque normalmente essa região da ponta da língua ela queima com mais facilidade. Então, e não deixe ele muito tempo na boca. Isso, lembrando, só para os primeiros goles, senão você não vai conseguir degustar o seu café ali, né, com excelência. Então, ali mais ou menos já deu para sua língua, para sua boca acostumar com os sabores, com as notas do café. E aí, em seguida, ele já vai estar um pouquinho numa temperatura mais agradável e aí você segue tomando ele, certo? Então, pessoal, voltando. Temperatura dos recipientes. É muito importante que o recipiente onde você esteja coando seu café esteja quente. É muito importante que você despeje água fervente no filtro ou no coador de pano que você estiver utilizando aí. E também é muito importante que as xícaras estejam aquecidas, certo?
Então lembre-se disso, a temperatura ela é muito importante e vai ajudar muito na qualidade do seu café, se trabalhada em harmonia com os demais fatores. Pessoal, eu acredito que é isso que eu tinha para passar aqui para vocês nesse vídeo. Eu de verdade espero que vocês tenham gostado, que seja um conteúdo que tenha agradado vocês de verdade. E eu vou ficando por aqui. Então é isso, eu sou o Menino do Café e muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Tchau, tchau.